Em meados dos anos 90, o silêncio parecia dominar o universo dos filmes de terror. Durante o período de 1990 a 1995, o slasher, um gênero outrora brutal e visceral, encontrava-se em um estado de aparente declínio. Thrillers sofisticados, como O Silêncio dos Inocentes, conquistavam os holofotes e despertavam a preferência por narrativas inteligentes. O público, perspicaz e exigente, parecia ter superado a era em que a violência crua e os sustos imprevisíveis eram suficientes para gerar impacto. Nesse cenário, a essência dos filmes slasher estava enterrada, como se o próprio terror tivesse perdido sua força e autenticidade. Contudo, em 1996, algo extraordinário aconteceu. Wes Craven, sempre um visionário, decidiu resgatar o gênero e reescrever suas regras. Com o lançamento de Pânico, o diretor trouxe à tona uma abordagem metalinguística que deixava claro: o terror agora sabia de si mesmo. O filme não se limitava a assustar, ele conversava com o seu público. Os personagens, cientes dos clichês e convenções dos filmes que assistiam, transformavam o medo em uma espécie de jogo. A pergunta que pairava no ar não era mais quem seria a próxima vítima, mas sim quem detinha o conhecimento das regras desse jogo macabro. A figura de Randy Max, em particular, chamou a atenção por sua astúcia e carisma. Ele não era apenas um personagem, mas a voz que representava o olhar crítico dos espectadores. Ao explicar as regras do terror, como a indispensável precaução, que muitas vezes incluía até o conselho de nunca confiar no namorado, Randy demonstrava que o público estava, de fato, imerso na narrativa. Essa metalinguagem, que antes era rara, se tornou uma arma poderosa para desconstituir a lógica tradicional dos filmes de terror. O terror, ao mesmo tempo em que brincava consigo mesmo, desafiava as expectativas e conferia uma nova camada de profundidade ao gênero. Enquanto Pânico reavivava o espírito do slasher, Hollywood não demorou a perceber a oportunidade de reinventar o gênero para um público mais jovem e consumista. Filmes como Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado surgiram com um toque de modernidade e atratividade visual. A ideia era simples: pegar atores bonitos, embalar a narrativa com uma trilha sonora vibrante e transformar o grotesco em um espetáculo de moda e entretenimento. Assim, o terror, antes marcado por uma violência crua e descompromissada, passou por um processo de refinamento. O slasher adquiriu uma estética quase de videoclipe, pulando de cenas em cenas com uma energia que, embora cativante, apresentava uma nova face, a do terror teen de boutique. Essa transição, embora bem-sucedida em termos comerciais, trouxe consigo um preço alto para a integridade do gênero. Ao buscar a aprovação de um público adolescentescamente encantado, os filmes passaram a se preocupar mais com a imagem e a polidez do que com a essência brutal e realista que antes chocava e cativava simultaneamente. A crueza e a autenticidade, que eram a alma dos slashers originais, foram substituídas por uma suavidade que, por vezes, resultava em uma experiência menos impactante e memorável. O senso de perigo real e a sensação de urgência foram gradualmente substituídos por uma narrativa que priorizava o style over substance. No entanto, o charme dessa nova era residia justamente na sua capacidade de reinventar o terror. Mesmo com a perda da extrema brutalidade, o slasher dos anos 90 conseguiu transformar o medo em um jogo inteligente e autocrítico. Através das ironias e da autodepreciação, o público passou a celebrar a própria história do gênero, aceitando a transição de um terror visceral para um terror que se entendia e, curiosamente, dava risada de si mesmo. Essa mudança abriu caminho para uma nova geração de filmes que, mesmo mais polidos, carregavam em sua essência um tributo à originalidade dos dias sombrios dos anos 80 e início dos anos 90. Ao acessar essa jornada histórica, percebemos como forças culturais e comerciais se entrelaçaram para moldar o que conhecemos hoje como slasher.
O passado, com sua violência e autenticidade, serviu de alicerce para uma nova era onde o terror se tornou autorreflexivo e, ao mesmo tempo, mais acessível ao grande público. Todavia, esse processo de adaptação deixou uma sensação agridoce. O gênero foi salvo, sim, mas não sem perder um pedaço de sua alma selvagem. Hoje, ao revisitar os anos 90, somos convidados a refletir sobre o equilíbrio entre autenticidade e adequação comercial. Worrying Questions se misturam à nostalgia. Será que o terror nunca encontrará novamente aquela ferocidade original? A resposta, talvez, esteja no fato de que o medo se transforma. Prepare-se. A próxima década viria para sujar tudo de novo. Com câmeras na mão e tortura realista, os anos 2000 dariam origem a uma era de gore extremo. Inscreva-se agora e fique por dentro da próxima revolução no terror.